Alô galera, Vasquedales aqui, Marcelo falando. O assunto desse vídeo aqui é apenas Ryan. Já só tem um vídeo anterior a esse. Hoje, me insurgindo contra o Pedrinho, né? Já não bateu de frente com a CBF na expulsão injusta do Léo Jardim. Agora vai liberar o Ryan para a seleção brasileira, estando o Vasco na zona de rebaixamento. Eu disse isso no vídeo anterior. Todo e qualquer jogador que o Vasco agora venha a vender, todo e qualquer dinheiro que entre no Vasco, e toda a grana também que o Vasco pretenda gastar, tudo isso aí tem que passar pela recuperação judicial. É isso que não dizem aos senhores, né? Todo dia lá anunciam contratações no Vasco, 2, 3 jogadores, agora a venda do Ryan, né? Esse frenesi, 160 milhões e tal. Mas o que não dizem a vocês sobre esse tema? Primeiro, o Vasco hoje não é associativo, né? Há muito tempo. Hoje que eu digo, para diferenciar da outrora. Hoje o Vasco pode falir, né? E desde quando o Vasco virou empresa, isso aí era um prognóstico. Todo filho da mãe aí que votou pela venda, tem que vender e tal, não sei o quê. Para vender tinha que transformar em SAF. Para transformar em SAF, deixaria de ser associativo e poderia falir, né? Ninguém nunca disse isso a vocês. Pode falir, ó, cuidado, hein? E o Vasco agora pode falir, se não conseguir pagar a recuperação judicial, que tem um prazo bastante grande. E o primeiro problema da recuperação judicial chama-se impugnação de credores ou habilitação de credores. Explica, Marcelo? Explico. O Vasco apresentou a recuperação judicial dizendo, olha, eu devo isso aqui, não tenho como pagar dessa forma, quero pagar desta outra forma, tem esse valor, quero pagar em tantos anos. E mostrou lá vários papéis, né, acordos que o Vasco realizou com credores, que quando levou para a recuperação judicial, já houve aceitação deles lá. Mas tem muitos credores que não aceitou o acordo e está sendo agora comunicado da dívida que o Vasco acha que tem com eles e qual o prazo de pagamento que quer, né? Então, dessa planilha que o Vasco apresentou, alguns poderiam ter ficado de fora, alguns podem ter ficado de fora. E a justiça abre um prazo para o cara falar assim, olha, eu sou credor do Vasco também, me colocou aí. Ou credores que o Vasco colocou na planilha de pagamento, né? Dizendo para o juiz, olha, eu devo a esse cara aqui, quero pagar esse valor em tantos anos, esse cara pode se insurgir desse valor. Não é isso não. Ou então é isso mesmo, só que eu não quero dar o deságio de tantos por cento, né? A gente não tem acesso fidedigno aos números da recuperação judicial. Às vezes um credor na recuperação judicial não aceita receber 20 de 100, né? E eu sempre bati aqui, Salgado, Osório, Duque Estrada, esses caras não têm moral para não receber o que o Vasco quiser pagar a eles. Eles quebraram o Vasco. Então, o Vasco hoje está nesse momento, a Vasco SAF, nesse patamar de possíveis impugnações e possíveis habilitações. Quando ultrapassar isso, se houver o início da recuperação judicial, se os credores aceitarem os valores que o Vasco acha que deve ou que vai pagar, né? Que uma vez chancelada passa a valer aquele valor como se fosse justo, o prazo, né? São 3 coisas, né? Qual o credor do Vasco, qual a dívida que o Vasco tem com ele e qual o prazo de pagamento. Então, se isso aí passar, o Vasco vai ter que se preocupar no pagamento disso aí, né? Mas nesse pagamento disso aí, desse plano de credores, essa planilha dizendo para o juiz, olha, eu devo X e quero pagar assim, muitos dinheiros ali dentro, que o Vasco está dizendo que tem como pagar os credores, vêm de vendas de ativos do Vasco, notadamente o Ryan, ou qualquer outro jogador, né? Então o frenesi da venda do Ryan, olha, não sei o que e tal, 160 milhões, o Vasco vai poder gastar, vai poder investir e tal. Muitos desses valores que o Vasco vai conseguir vender, inclusive na venda de jogadores, estão lá, né? Programados para pagamento dos credores, rubricados lá. Olha, excelência,
Eu vou vender aqui 1 ou 2 jogadores anualmente para poder pagar esses valores aqui da dívida. Isso é fato. Só que não dizem isso a você. Então o Vasco planejou lá, programou e falou para o juiz, olha, isso aqui vai entrar até 2026, isso aqui vai entrar até 2027, então não é dinheiro para gastar, é dinheiro para pagamento de credores e despesas correntes do dia a dia do Vasco, né? E vamos lá, e mesmo que o Vasco venha vender o Rayan por 200 milhões, quanto ele poderia gastar desse valor? Quanto o administrador judicial deixaria o Vasco gastar esse valor, tendo uma porrada de credores para pagar ao longo de tantos anos? Quantos valores o Vasco poderia gastar desses 200 milhões? Isso aqui é uma conjectura, né? Caso o Vasco viesse a vender o Rayan. Quais valores que o promotor de justiça deixaria o Vasco ganhar? Então, já são 2 agentes aí, né? 2 sujeitos falando sobre o Vasco, sobre as despesas do Vasco, sobre os créditos do Vasco, administrador judicial e depois promotor de justiça. Eles opinam, mas não mandam, e nem poderia ser diferente, na decisão final da magistrada, da douta magistrada que comanda lá a recuperação judicial, que tramita numa das varas empresariais do Rio de Janeiro, na qual ela é titular, comandando os trabalhos da recuperação judicial. Então, tem que passar, né, pelo administrador judicial, promotor de justiça, magistrada, quem estiver à frente da vara empresarial, né? Pode haver uma vacância, uma substituição, tal. Ela pode subir de entrância, né, que a gente fala, né, que é a ascensão do magistrado e tal. Então, tudo isso aí não é falado aos senhores. Por quê? Porque eles querem botar nas capas que o Vasco vai vender Rayan por 160 milhões, e aí causa frenesi, causa clique, você entra lá, Vasco vai gastar isso e tal. Então, para resumir aqui a ópera, né? O Vasco tem vários valores já programados para pagamento aos credores em 2026, 2027, 2028, 2029. Tem que manter-se na primeira divisão, senão a queda de arrecadação é brutal. E mesmo que o Vasco venha vender um cria, né, venha receber uma herança, olha, morreu um bilionário vascaíno, Vasco vai receber uma herança, está lá no testamento lá, Vasco SAF é a credora, né? Esses valores todos não podem ser gastados agora mais ao alvedrio da Vasco SAF, tem que passar pela batuta do magistrado. Não poderia ser diferente, né? Os credores têm que ter uma garantia de que o Vasco vai pagar. Toda essa cagada que fizeram de 2000 para cá, quer dizer, esse tempo todo para cá que o Vasco, né, tem essas dívidas que não foram pagas, de IPTU, água, luz, gás, telefone, essas coisas todas, né? Isso aqui é uma brincadeira. Todos esses valores aí, todos esses desfalques, esses calotes, né? O Vasco tentou colocar agora na recuperação judicial. Está tentando colocar, por quê? Tentando. Alguns não vão aceitar, vão impugnar. Outros foram deixados de fora, vão habilitar-se. Habilitação, o cara chega assim, ó, não fui colocado aí, coloca aí, magistrado. O Vasco me deve aí 100 mil, 20 mil, né? Então essa é a história do Vasco aí. É isso que não contam os senhores sobre o frenesi chamado Rayan. Vasco em análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.